Olá, eu sou Maurício Max, você está no 5 por 7. Seja bem-vindo. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós estamos na série Símbolos e Festas, onde eu explico os significados que estão por trás e como você pode praticar os símbolos e as festas bíblicas, tendo uma vida em abundância como Jesus prometeu. Se é novo na série, não se preocupe. Clica aqui, nós te levamos lá no início da série. O episódio de hoje, nós vamos tratar de duas festas, Purim e Hanukkah. Como nós vimos no episódio anterior, existem dois tipos de festas bíblicas. Primeiro, as festas perpétuas, aquelas que são celebradas eternamente, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E depois, as festas que não são perpétuas. Quais são? Purim e Hanukkah. Hoje é um dia muito especial, porque é a viração de 14 para 15 de Adar. Maurício, que dia que você está falando? Nós estamos exatamente no dia 25 de fevereiro de 2021. Se você está assistindo outro dia, muito obrigado. Tamo junto ao infinito e além. A série está aí para servir você. Mas exatamente hoje se celebra Purim. Então vamos começar por Purim. Mudança de sorte. Vem da palavra pur, que quer dizer quebrar ou esmagar. Você lembra que a palavra de Deus diz lá em Isaías que a unção quebra o jugo? Havia um jugo, havia um peso enorme contra o povo de Deus ali, efetuado por Amã, o Agagita. Se você ler o livro de Esté, você vai entender melhor todo o pano de fundo e o contexto dessa história. Vamos ler um pouquinho, Esté 9, 26. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Verso 27. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Ou seja, aqui já fica claro que a festa tem 2 dias e foi feita em memória a um grande feito do Senhor. Que feito foi esse? O feito de o Senhor cancelar o decreto de morte e de extermínio que era contra o povo judeu, e agora sim o povo poderia não apenas se defender, mas tomar de volta o que era deles e se estabelecer. Aí vem a pergunta. Então a festa é para o judeu? Não apenas. Lembra o que está escrito? Vamos recordar um pouquinho aí sobre a sua descendência, judeus, e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Minha pergunta para você é, nós nos chegamos aos judeus? Como assim, Maurício? Eu não sou judeu. Não, querido. Minha pergunta é, nós nos chegamos a algum judeu? Então, de verdade, todos nós, para nos chegarmos a Deus, precisamos passar pelo maior de todos os judeus, Jesus. E nesse momento nos tornamos filhos e também nos tornamos noiva. Isso quer dizer, nos chegamos ao judeu. Isso quer dizer que Romanos 11 está se cumprindo, estamos sendo enxertados na boa oliveira. Tá certo? Mas isso é um tema para outro dia, para outro papo. Um ponto muito importante é que, ao termos sido adotados em Cristo Jesus pelo Pai, nós somos inseridos nessa vida em abundância. Mas ainda nos faltam informações. Então vamos lá. Purim, qual a data e o que fazer? Então vamos ver a data primeiro. Esté, capítulo 9, verso 21. Ordenando-lhes que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Uau! Olha que tremendo! Mas como é que eu sei esse papo aí de mês de Adar? Como é que eu vou saber que mês? Eu estou aqui em fevereiro de 2021, tá doidão? Então você vai entrar na internet e buscar isso aí. Conversor de datas calendário hebreu. E aí vai aparecer numa lista, lá embaixo, dentre eles, esse que está em amarelinho, pt.rabad.org/calendar converter, blá, blá, blá. Você entendeu? É fácil demais, porque daí ali vai ter a data do calendário bíblico, hebraico, e a data do calendário gregoriano, o que nós estamos seguindo. E ali você muda qualquer data num espectro muito grande, ou seja, voltando lá centenas de anos,
está indo para frente algumas dezenas de anos, você consegue descobrir qualquer data, tá bom? Agora, a outra pergunta, como celebrar? Isso está lá em Esté, capítulo 9, 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Comam bem. Banquetes. A marca é a alegria. Distribui presentes. É a única festa bíblica que se manda distribuir presentes, dádivas uns aos outros e principalmente aos mais necessitados. Em Purim, nós celebramos o quê? Jesus, aquele que mudou a nossa sorte, tirou o nosso pranto e transformou em festa, nos deu a alegria da salvação e ainda o privilégio de sermos filhos de Deus, distribuidores dessa alegria, de provisão e de tudo mais. Agora vamos para outra festa, Hanukkah. Hanukkah é dedicação em hebraico. Ela se escreve com essas letras aí, Het, Nun, Kaf, Rei, e ela vem de uma raiz que tem o mesmo nome e significa consagração. Lá em João capítulo 10, 22 diz, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. E o verso 23 diz, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Uau, é muito interessante isso aqui. Como todas as festas, também é um memorial, agora em memória, trazendo à memória a grande vitória da retomada do templo e a consagração, ou reconsagração, ou rededicação do templo ao Senhor, porque ele tinha sido profanado. Tá? Antigo, ele tinha entrado profanado, matado um porco dentro do templo, arrebentado. E a família de Yehuda Macabeu vem e toma de volta o templo. Você precisa, então, estudar um pouquinho mais, se você quiser entender mais essa festa. Mas essa é uma festa que tem 8 dias e ela celebra a provisão de Deus e a luz do Senhor. É a única festa que atravessa 2 meses. Como assim, Marcelo? Você falou que tem 2 dias? Sim, ela termina no mês, mas ela começou em outro. Vamos lá. Ela começa no dia 25 de Kislev e termina no dia 2 de Tevet, ou seja, ela atravessa, é como se fosse uma festa que começasse em março e terminasse em abril. Entendeu? Mais ou menos assim. Para nós é meio normal, porque as nossas celebrações, elas são muitas de origem lunar e não sabemos, e elas acabam caindo em dias diferentes no nosso calendário solar. Mas, Hanukkah, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é uma festa que foi celebrada por Jesus, como todas as outras, porém, ela é muito, muito interessante. Guarda isso que daqui a 1 minutinho eu falo sobre o assunto. Na Hanukkah, você celebra não com uma menorá, lembra o candelabro de 7 velas, de 7 lâmpadas, mas sim com uma Hanukkah, o candelabro com 9 braços. O que significam esses 9 braços? O primeiro é o óleo original que estava no templo. Você tem que entender que as coisas no templo não eram assim, faz de qualquer jeito, não. Havia todo um processo de fazer, ou melhor, se consagrar para fazer e consagrar o que foi feito. Tá? Por exemplo, nós já estudamos num dos episódios que o fogo não era qualquer fogo, mas era o fogo que o Senhor tinha mandado. E daquele fogo se tirava outros. Quando filhos de Arão foram tentar botar fogo estranho, morreram, deu um maior problema. Então eles tiveram que tomar um passo de fé e usar aquele primeiro óleo para acender a primeira lâmpada. E enquanto se consagravam e consagravam tudo para produzir um novo óleo consagrado, Deus foi multiplicando 8 dias aquele óleo. Então, em Hanukkah se profetiza a provisão e a luz do Eterno sobre nossas vidas e nossa família. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A festa cai todo ano na mesma época. Que época? Do inverno para quem está no hemisfério norte e verão para quem está no hemisfério sul. Exatamente na época do Natal. Agora, é uma festa que dizem que é de judeu, mas não tem nada assim de judeu, não. É uma festa de Deus. Porém, quem celebra assim e é conhecido é o povo judeu. Só que não tem nenhum registro no Velho Testamento. O único registro que tem
É no Novo Testamento, no Evangelho de João, com Jesus celebrando. E ela fala de luz. Natal fala do nascimento da luz que ilumina todo homem. A festa de Hanukkah aponta para um milagre em um tempo de trevas e escuridão. Jesus, vindo ao mundo, é o grande milagre da salvação no meio de um império de trevas e escuridão, Império Romano. O mundo estava em trevas. Bora então, que Deus nos dê sabedoria para aplicar e praticar todas as festas, e amanhã tem mais, se Deus quiser. Tamo junto, ao infinito e além.